Sabe quando você assiste um filme ou uma série e tem vontade de falar pro personagem principal, cara, se mexe, velho, faz alguma coisa? Porque mesmo sendo protagonista, esse personagem parece não tomar as rédeas da história, né? Não tomar alguma atitude mais proativa. Pelo contrário, as coisas acontecem e ele só reage a elas. Esse é o clássico protagonista passivo, e nesse vídeo eu quero discutir se isso realmente é um problema, ou quando isso é um problema, quando não é um problema, para que a gente possa identificar se a passividade do personagem faz sentido e colabora com a história, ou se é só preguiça dos roteiristas. Vamos lá, dá pra começar pelo exato oposto, né? Um protagonista ativo é aquele personagem que tem um objetivo e que toma várias atitudes para alcançar esse objetivo. Ou seja, ele faz escolhas, e são as consequências dessas escolhas que movem a história. Como exemplo, para ficar em personagens atuais, a gente pode pensar no Billy Butcher de The Boys, que tem o objetivo nada sutil de caçar, prender, humilhar e finalmente derrotar o Homelander, né, o Capitão Pátria. Ou então o Hamlet do Homem do Norte, que literalmente recita o seu objetivo ao longo do filme inteiro. Ou ainda o Homem-Aranha do Tom Holland, que é um personagem ativo até um pouco demais, né? Ele muitas vezes comete os erros que depois precisa consertar. Ou mesmo o Walter White de Breaking Bad, né, que parece querer deixar uma grana para a família, mas na verdade ele faz o que ele faz por ele mesmo. Mas na real, o melhor exemplo de um protagonista ativo é você, quando deixa um like nesse vídeo para o canal continuar crescendo. No geral, a gente costuma se identificar mais com personagens ativos porque eles impactam diretamente sua própria história. Isso acontece porque o desenvolvimento do personagem ele é mais satisfatório quando ele nasce do próprio personagem, e não quando ele é forçado por alguma situação externa. Aliás, é importante notar que muitos protagonistas ativos começam como personagens passivos. E a história é justamente sobre eles percebendo seus objetivos e finalmente fazendo algo a respeito, e esse modelo é um dos mais usados porque é muito mais fácil de perceber a grande mudança no personagem. E é sempre bom lembrar que a mudança é um dos elementos mais importantes numa história. A gente se conecta muito mais com pessoas que mudam, pessoas que evoluem, que se transformam para o bem ou para o mal, né? E é isso que a gente costuma chamar de arco do personagem. Voltando para os exemplos, a gente pode ver esse arco de um personagem passivo para um personagem ativo em filmes como Star Wars, Harry Potter, Homem-Aranha do Tobey Maguire e, recentemente, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E uma coisa que todos esses filmes têm em comum é que eles seguem a jornada do herói do Joseph Campbell, e a gente consegue ver muito bem essa mudança olhando para a estrutura. Ou seja, o chamado para aventura é um fator externo que vai forçar um personagem passivo a tomar uma decisão que torna ele um protagonista ativo da história. Tá, legal, mas e o protagonista 100% passivo, né? Aquele cara que a gente estava reclamando no começo do vídeo. Bom, são os personagens que simplesmente reagem a tudo que acontece, né? E seguem na direção da correnteza sem interferir nos rumos da história. E assim, existem exemplos bons desse tipo de personagem, como a gente pode ver num filme singelo e desconhecido chamado Forrest Gump, que mostra o Tom Cruise passando por vários eventos históricos super importantes, né? Peraí. Não, Tom Hanks. Forrest Gump acompanha ele durante a Guerra do Vietnã, o Furacão Carmen em Louisiana, etc, etc. E também Boyhood, aquele filme do Richard Linklater, que foi gravado ao longo de 2 décadas e retrata o garoto principal simplesmente vivendo sua vida e amadurecendo como qualquer pessoa normal. Algumas pessoas não amadurecem, mas geralmente as pessoas normais amadurecem. Eu não sou uma delas. Mas também existem casos como o do Tobey Maguire no filme O Grande Gatsby, que passa o filme todo só acompanhando o Leonardo DiCaprio, ou ainda o Mad Max em Estrada da Fúria, que está simplesmente tentando sobreviver às ações bem ativamente mortais dos vilões. E eu acho que a grande questão é que a passividade de alguns protagonistas precisa servir à história que está sendo contada. No caso de Forrest Gump ou de Boyhood, esses personagens estão ali para que a gente contemple coisas muito maiores do que só a jornada deles, né? É sobre a vida em si. E nesse caso a gente se coloca nessas situações e reflete ou sobre a nossa própria existência, ou sobre a história da humanidade no geral. Já com Mad Max e o Grande Gatsby, os personagens estão ali como veículos para a gente enxergar as figuras mais fascinantes, que são o próprio Gatsby do Leonardo DiCaprio, ou então a Furiosa da Charlize Theron.
O ponto é, precisa existir um motivo super importante para que o protagonista não seja ativo. E a verdade é que isso nem sempre acontece. Eu poderia mencionar a série do Obi-Wan Kenobi, mas, sei lá, não tô muito afim de abrir uma ferida que eu acabei de fechar. Então, para ficar na mesma vibe, o livro de Boba Fett é uma série que sofre bastante com um protagonista passivo que delega todas as coisas importantes que ele precisa fazer, o que resulta numa história que não combina nem com o gênero de aventura que Star Wars sempre foi, e nem que pareça um filme de gangster que o personagem do Boba Fett tinha um super potencial para ser. No geral é isso, né? A gente se interessa mais por protagonistas ativos porque eles são os agentes da própria mudança. Eles fazem as coisas acontecerem, né? E isso, de certa forma, faz a gente acreditar que também pode seguir esse exemplo, né? A gente também pode tomar atitudes na nossa vida que mudem a nossa história. E é por isso que a gente se relaciona. Mas existe o jeito certo e o tipo de filme certo para trabalhar protagonistas passivos. E o lance é saber exatamente quando fazer isso e quando não fazer. No mais, se você gostou desse vídeo, fica a dica desse outro que eu fiz sobre o problema do formato das séries do Disney+. Muito obrigado por assistir e até a próxima!